Pode Doutor! Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Doutor. Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial na medicina. Para isso eu trouxe um especialista, meu amigo Guilherme Bilônia. Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado, Rodrigão. Valeu, pessoal. Tudo bem? Papo importante, né, cara? Papo hoje Importante. forte, né? E atual, né? Bastante Muita atual. coisa, né? É verdade. E hoje a gente vai trazer aqui algumas coisas que eu acho que vai ser bem interessante para aqueles que são médicos. Sim. E é muito bem, né? Sim. Para o nosso público, não ter os pacientes, mas os médicos também precisam dessa atenção e eu acho que esse papo vai trazer muita clareza dentro do que a gente está vivendo hoje da inteligência artificial e o que ela pode ajudar o médico também. Com certeza. Principalmente nisso, né, cara? Queria que falasse um pouquinho de você, te apresentasse. Bom, então, eu sou o Guilherme Bilônia. Hoje a gente somos 3 empresas aí, basicamente atuamos com software e agora com inteligência artificial. Agora não, né? Já desde 2019 ali fizemos alguns projetos com sede Senai, principalmente. Hoje é o nosso grande forte ali. E também com algumas clínicas a gente já tem algumas atuações de parceiros, né? E já atua aí em IA antes do ChatGPT, né, pessoal? IA não é de 2022, tá? Bom ponto aqui. Vale ressaltar. Muita gente me pergunta, pô, mas IA não é de agora, 2022, como é que você estudava IA em 2018? Não, IA é de 1950. Popularizou em 2022, Isso né? aí, com o ChatGPT, que deu acesso a muita Deu gente. Fantástico, cara. Sim, não tem nada a falar sobre isso. Eu não Fantástico. uso. Não, você é maluco, não tem como. Eu uso todo dia. Sempre, pra tudo, irmão. Tudo. Qualquer coisa. E aí deu muita agilidade pro mundo, no geral, para todo mundo. Né? IA era um campo, antes do GPT, de pesquisa. Assim, eram pesquisadores, mestrado, doutorado, eram universidades, teses. Isso era inteligência artificial, na maior parte das vezes. Ou empresas muito grandes que entendiam como é que funcionava ali. E aí contratavam mestres e doutores para poder fazer. E depois do ChatGPT, a coisa mudou completamente de ramo. Assim. Ainda existe essa área de pesquisa, eu tô nela, inclusive, mas a gente tem outras possibilidades hoje, com o ChatGPT, por exemplo. A gente falou ChatGPT porque é o que No geral, né? porque ele é o popular, acabou que virou ali né, a marca, né? Mas você tem o Gemini, tem outros aí que, enfim, tem outros aí que a gente pode falar. Eu vou falar assim desse campo da medicina, né? Que a gente vê os médicos, né? Eu já trabalho com alguns médicos e vejo como é desgastante pro cirurgião, pro médico, aquele que está no consultório, se é pós-cirurgia. Cara, a questão dos prontuários, que tem que preencher, enfim, que ele tem que parar, né? E ali colocar ponto a ponto, né? E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Que você vê isso hoje e como pode ajudar esses médicos, né? Nesse dia a dia. Perfeito. Cara, assim, hoje, na verdade, isso hoje já é uma preocupação geral, né, dos campos de pesquisa, porque, assim, a ideia é que o carro substituiu as pernas. Porque agora você não precisa andar 50 quilômetros. Você pega o carro e faz isso em meia hora. Uhum. Da mesma forma, hoje, a preocupação é que as IAs substituam o cérebro. Existe essa preocupação. Sim. Só que uma coisa é substituir o cérebro. O médico, ele é uma pessoa extremamente capacitada. O cara fez anos de faculdade, residência, até ele chegar onde ele está, anos de experiência, pacientes atendidos. E aí não é uma substituição, mas é um ganho de tempo. Porque assim, você imagina, a galera não sabe, né? Isso eu ouvi de um médico, acho que foi até desse podcast aqui, do porquê da letra de médico, né? Não, porque a letra de médico o cara escreve assim. Cara, o cara escreve tanto, todo dia, às vezes a mesma coisa, que não tem como. Se o cara for escrever bonitinho, ele perde mais tempo. Ele já não tem tempo. Ele já tem que pegar um paciente ali, às vezes atender no consultório em 30, 40 minutos para dar tempo do próximo, a fila tá se formando lá fora, ele tem que entender, ver qual é o problema daquele cara, pensar qual é o medicamento, passar o remédio, para aquele cara sair, entrar outro, e esse ciclo segue. Fora, e aí nisso ele vai escrevendo, escreve. Então assim, isso, eu acho que o maior ganho hoje na medicina, pensando inicialmente, tá? Da forma rápida, é justamente nessa parte de tempo. Então hoje a gente faz reunião. Se a gente fizer uma reunião aqui, até esse podcast, se a gente colocar uma IA aqui, cara, sai a descrição inteira. Sim. Por que isso não acontece no consultório? Nome do medicamento, quanto que ele tem que tomar, simplesmente falando. Olha aí, ó. Simplesmente falando, né? Então, falou, a IA tá ali escrevendo. No final, cara, pode ter um modelinho, padrão daquele médico, daquele consultório, com a marca do consultório, o nome do médico, o cara vai ler, ó, isso aqui, tudo certinho, tudo certo, carimba. Só ali ele vai ganhar, vamos botar aí, 3 minutos, que seja.
Só que você coloca 10 pacientes no dia, a gente tá falando de 30. Você coloca no mês, Tu tá sendo generoso falar 3 minutos, tá? generoso. Tenha Bem dúvida generoso. disso, tá? Porque isso consome muito mais. Exatamente. Né? Exatamente. Você vê uma resistência com relação à questão da IA hoje nos consultórios ou dos Sim. médicos? Sim. Na verdade, assim, a resistência, ela é bastante geral, mas eu acho que a área da medicina talvez um pouco maior. E faz sentido que seja, tá? Porque para você sair de uma IA que escreve um prontuário, né? Escreve ali uma receita para o paciente, para uma IA que de fato receita, é um pulinho. E aí eu acho que o receio é válido, tá? Porque hoje a galera já vai no Google e se automedica. Você imagina com IA. É. Isso é muito pior. Esse é um outro detalhe que a gente ainda vai entrar nisso aí. Exatamente, isso já é muito pior. Então, assim, existe sim uma resistência, tá? Essa resistência existe. Mas até pela idade. Você já tem muitos médicos hoje mais velhos, só a galera não conhece muito bem ainda. Às vezes o cara nem usa A tanto resistência sistema. talvez não seja mais por não conhecer. Também. Porque assim, se você começar a mexer, e você vai ver, porque assim, o prompt ali, né? Uhum. Quem vai dar é o médico. Perfeito. Né? Na verdade, ela tá ali só para dar uma celeridade É isso. no processo. É isso. Eu vejo como esse auxílio. Eu sei isso. porque já vi em consultório e realmente, cara, consome Muito. tudo aquilo ali, preparar, né, cada paciente e cada paciente tem a sua particularidade. Perfeito. Não, é isso mesmo. Então, acho que é mais uma falta de, cara, de falta de conhecimento. Eu acho que a gente popularizou, mas agora tem que ser as áreas específicas. Sim. Cara, se você pensar, por exemplo, se a gente voltar aí, 2026, né? Se a gente voltar aí 30 anos, tá? 96. Cara, a gente já tá falando que já existia computador, não como a gente conhece hoje, mas existia. Uhum. Só que a gente chegou onde a gente tá em 30 anos. IA é muito mais rápido. Só que é muito mais rápido, assim. Em questão de 3 anos atrás, Cara, ela não dava um prontuário como ela dá hoje, em 3 anos. São 3 anos. A nível de tecnologia, isso é loucura. Pra gente de tecnologia, é loucura. É muito rápido. Então, assim, o não conhecer piora também por isso. É tão rápido que se a própria área de tecnologia às vezes não consegue acompanhar, você imagina o médico, que tem 1 trilhão de pessoas na porta dele que precisam de ajuda, de saúde, às vezes para viver. O cara não vai conseguir necessariamente acompanhar. Isso é natural. É natural. Uhum. Eu lembro, por exemplo, tem algumas histórias que eu acho bem legais. A Mercedes, se você for lá na Alemanha, a fábrica principal deles tem um cavalo na fábrica. Por quê? Porque na época que lançou o carro, que a Mercedes começou, a galera falou que o carro não ia vingar. Não, o carro não vai vingar, cara. É cavalo, o negócio é cavalo. E ninguém anda de cavalo hoje. Todo mundo anda de carro. E eles têm um cavalo para simbolizar essa mudança. E IA é a mesma coisa. Que assim, a tendência é que não exista mais um mundo sem IA. É muito pouco provável. Não vai ter como. Muito pouco. Não, hoje ela já é uma realidade, não tem como Realidade, fugir. é isso. É Já uma tá no dia a realidade. dia. Tá no dia a dia, cara. Não tem como. Ela faz receita. Quero cozinhar, vai fazer receita. Consultório. Cara, ela tem a abrangência dela é tão grande que não tem como mais ela sair do nosso dia a dia. Me preocupa, vou ser honesto pra você, vou te dar aqui uma coisa que você talvez não saiba, tá? Esse uso meio que indevido da IA. Não vou dizer indevido, não sei se é pesado, tá? Que eu tô falando aqui. Uhum. Mas que usam não para facilitar, não para ajudar, não para dar facilidade, mas para ter benefício. O que eu quero dizer isso, tá? A gente enfrenta isso hoje. É uma realidade isso hoje. E eu tô falando aqui, é bem aberto. Os convênios usam hoje a IA para responder. O médico vai lá, escreve, tem todo o trabalho para falar a evolução do paciente, do tratamento que ele veio fazendo durante 1 ano, 2 anos, e que agora é um caso cirúrgico. O médico vai lá, bota lá, faz tudo lá. Aí vem uma IA, que eu coloco lá e bota lá o CRM de um médico, como se tivesse feito, e não foi. Porque você vê que a coisa, cara, isso é IA, não condiz, pô. Um paciente com uma escoliose, uma deformidade, ele vai lá e fala que não tem por que operar. Cara, sim, sabe? Coisa gritante, que um leigo olha e fala, cara, é cirúrgico o caso. Sim. Né? Então, assim, essa questão de alguns que fazem isso, né, para postergar, cara, para poder protelar o próprio do paciente. Estou falando nessa questão da medicina, porque acontece hoje, os médicos estão sofrendo com isso. Sim, com certeza. Então, a IA, ela tem
tem esse lado bom, que eu acho que, cara, se você vai usar para realmente dar celeridade pro resultado, né? A gente tem vários projetos, a gente vai falar sobre um projeto mais à frente aí um pouquinho. Mas, cara, esse ponto dos planos de saúde, cara, hoje o que eles fazem é covardia, cara. Entendeu? Eu passo isso na pele, tá? Eu tenho uma enteada autista. Então a gente às vezes passa por isso mesmo, assim, tem toda uma evolução, tem um diagnóstico, aí a terapeuta faz, a neuro faz. E aí quando chega lá, não, mas aí não pode, mas aí é diferente. E aí vem uma IA e responde. E assim, esse aí é o ponto negativo. Tá? Isso realmente é o ponto negativo. IA não tem bem ou mal pra ela. Tem o que você pediu e ela vai fazer. Ela vai fazer vai dar um start ali. É isso. Até porque assim, você para pensar, como é que essas IAs são treinadas, né? Elas são treinadas por conteúdos humanos. E humanos são assim. Uhum. Por isso, uma pessoa, por exemplo, do plano de saúde, faz uma IA para responder dessa forma. Porque ele faria dessa forma. Sim. A IA hoje, eu acho isso interessante porque ela é bem humana. Então, o humano é bom e ruim, a IA ela é boa e ruim. Ela vai Ela fazer vai o que for seguir, pedir. cara, ela é a extensão do que tá mexendo. Exatamente. E assim, tem alguns pontos bastante complicados em IA hoje. Eu tô chamando IA abrangentemente, né? Claro. IA de texto. Eu vi isso interessante, tá? No LinkedIn, por exemplo. Um rapaz americano colocou na descrição dele um modelinho para dizer que se ele recebesse e-mail por IA, se estivesse lendo o perfil dele do LinkedIn, para mandar no meio do e-mail uma receita de flan. E aí o que aconteceu? Ele recebia os e-mails automatizados de IA e vinha uma receita de flan. Você vê que é simples. Uma vírgula, você já muda o comportamento de uma IA inteira que alguém do outro lado fez. Então, assim, esse é o lado ruim da IA. Tem que ser um sistema feito, talvez, para aquele consultório que seja de confiança. O cara tem que estar vendo o que está sendo feito. Sim, claro. Você tem realmente esse risco. Esse risco existe. Você dá acesso direto ao teu paciente ali, aí você já não está tão coberto. Então, hoje, para o consultório, hoje, tem soluções para acelerar, para que o médico. Eu queria que você falasse sobre isso, tá? Para que o médico não perca esse tempo, sabe? Com o prontuário, com ali. Esse tempo descrevendo, tá? Sim. Porque eu acho que ele tem que gastar a energia dele com o paciente. Claro. O foco é o paciente e o médico tá ali realmente para isso. É que realmente ele precisa descrever. Sim. Hoje ele não tem o que fazer, né? Ele tem que escrever. O cara tem que sair dali com aquele papel para ir na farmácia comprar remédio, por exemplo. Não, tudo, não é só a receita, mas também o prontuário, porque ali é todo o acompanhamento, toda a parte da evolução. Né? É feito a anamnese ali, então, cara, nesse momento ali, o médico depois ele tem que estar ali, porque depois o paciente, quando voltar, ele saber o que é. Então, assim, hoje tem soluções para isso, para que ele não perca esse tempo, não consuma, gaste energia dele no que realmente importa no paciente? Sim. Na verdade, tem algumas soluções para isso, né? A primeira, começando do início, vamos dizer assim, é o atendimento. Cara, eu já deixei de ir em clínicas pelo atendimento. Eu nem marquei. Porque o atendimento não foi suficiente. Demorou para me responder. E assim, às vezes o paciente sai de um médico e fala, cara, preciso ir na clínica tal fazer o exame. Se tu mandou mensagem, ela vai demorar 10 horas para te responder, tu vai em outra. Então ali tu já perdeu o cliente. Né? E aí, falando em vendas, você perdeu o cliente. Então, primeiro ponto, atendimento. Cara, IA responde em 2 segundos. Até menos se deixar. Não pode perder cliente por isso. Não faz sentido você perder cliente por isso mais. 2026. Esse é o primeiro ponto. Uma vez que isso está resolvido, e aí você tem também o lado interno do consultório, que é descrição do que está sendo feito com aquele paciente e automação para já entregar aquele prontuário. Se bobear no e-mail do cliente, já no WhatsApp do cliente, depois do médico dar um ok, sempre bom. O médico pelo menos ter um tablet, um computadorzinho, alguma coisa para dar um ok, não, realmente está tudo certo. Estou validando o que a IA fez aqui, li, está tudo ok. Já passei para o paciente, ok. Pode receber no e-mail, no WhatsApp, impresso, da forma que ele quiser. E aí você vê que aí ele já não escreve mais, ele vai ter a conversa com o paciente, como a gente está aqui. Fez. Acabou. Imprimir aqui, ó. Então aqui, ó, tá aqui, essa é a sua evolução, você vai voltar no dia tal, daqui a tanto tempo. Se for tomar medicamento, são esses aqui, ok. Carimbou, pode ir, tá tudo certo. Já chegou pro cliente no WhatsApp, no e-mail, você tem a solução. E mais uma que aí já é coisa da minha cabeça bastante, tá? Que eu gosto muito de dados. Assim, dados são de extrema importância, né? Que é o seguinte, se o médico atende um consultório, né? Atende 10 pessoas por dia, quantas faltam naquele dia? 2, 3? Por que falta? Porque mora longe? Então, O absenteísmo é grande. Isso aí. Então,
pelas características dos clientes, tipo, idade, onde mora, sexo, dia da semana que Uhum. marcou consulta, qual é a chance desse cara faltar amanhã? Pô, a chance é de 70%. Cara, então eu já vou deixar alguém engatilhado. Fulano, ó, pode ser que amanhã o fulaninho não venha. E aí vai ter uma vaga pra você. Você consegue? Consigo. Cara, tu para de ter agenda vazia porque alguém faltou e começa a colocar gente o tempo inteiro no teu consultório. Sim. É isso. Só que pra fazer isso você precisa de dado. Você precisa saber quem é seu cliente, onde ele mora, Alguém qual que problema ele alimente tem. isso e Isso aí aí. faça. Isso aí. E uma IA, por exemplo, com prontuário, eu já sei a vida do cliente. Sim. A vida do cliente. Então, assim, a gente está falando sobre. Você que tocou no assunto, assim, eu achei bem interessante. Por quê? A IA, ela consegue, né, responder a esses pacientes que, né, mandar uma mensagem, um Sim. alerta, alguma coisa. Eu acho que. Como fazer para não perder a parte humanizada? Porque eu acho que isso, cara, a gente não pode perder isso. Com certeza. E é- Com certeza. a IA ela veio para auxiliar, mas não para substituir. Uhum. Então, tanto, cara, eu não sei você, mas se eu ver que eu tô recebendo mensagem que é um bot, cara, eu não sigo. É ruim, né? É ruim. É ruim. É bem ruim. Mas eu acho que se eu mando a mensagem para um consultório, tá, hoje, entra o bot e fala que breve um atendente vai entrar, eu acho legal. Uhum. Tá? Então, eu acho que a inteligência artificial ou vai seguindo ali com algum atendimento para poder prender, porque assim, já vai filtrando, sabe? Faz sentido. Não, vai filtrando. Pelo menos o bot já recebe ali a pessoa e tá lá, tudo bem? Uhum. Porque ele já consegue reconhecer o nome da pessoa Sim. que tá entrando ali pelo telefone. Aí ele vai dando ali o passo a passo, né? Pode perguntar sobre qual o plano de saúde, onde você mora, qual a sua queixa. Já vai fazendo ali uma coisa, né? Um pré-atendimento Uhum. para que o atendente entre, né? E fale assim: ó, agora você está sendo atendido Sim. Sim. pelo humano. Uhum. Então, eu acho que a IA depende. Isso eu estou falando em termos de consultório, tá? Sim. Sim. Porque há muitos pacientes idosos É, que têm dificuldade para lidar. E eu tenho que pensar neles também. claro. Então, como é que tu vê isso, essa parte, para lidar com achar esse meio termo, esse MMC, vamos dizer assim. Aham, aham. Tá entendendo? Assim, quando eu faço IA, cara, de atendimento principalmente, eu sou bastante chato com isso também. Então, assim, eu não vou te responder de imediato. A minha IA, por exemplo, não vai te responder de imediato, ela vai aguardar um tempinho. Ela vai botar mensagens menores, mas mais de uma. Ela vai demorar entre uma mensagem e outra. Assim, já teve casos de pessoas marcarem reunião comigo, a gente fazia a reunião e ela falava assim: pô, seu atendimento no WhatsApp e tal. Eu falei: não, mas não era eu, era uma IA. Ah, mas era uma IA? Era uma IA. Nossa, nem parecia. A ideia sempre é essa. Porque hoje Sim. ninguém gosta de conversar com IA. E se for bot, então pior ainda. É. Só aqueles de sim e não, digite Pô, 2, aquilo não já rola. era. Não dá. Aquilo ali o cara tá em 98. É. Hoje é IA. Mas dá pra trabalhar melhor. E aí, assim, eu acho que essa parte vai muito de perfil. Vai ter consultório que vai querer porque o volume é muito grande. Vai ter consultório que vai preferir humanizar. Vai ter escritório que vai preferir uma IA, por exemplo, para fazer a triagem inicial. Qual o nome do cara, quantos anos, onde ele mora Que e eu tal, acho perfeito. melhor, tá? É isso, Uma pode triagem ser. inicial. Pode ser. Porque eu acho que a triagem inicial é importante, Sim. prende ali a pessoa e logo o atendente, a Eu já tenho pessoa. dados, né? Hã? Nessa hora eu já tenho dados. Já tenho dados, pô. Isso E é agora eu importante. preciso ligar e conduzir. Isso aí, Então, isso aí. achar essa parte, né? Por quê? Você humaniza o teu atendimento. Uhum, Você fala com o paciente, né? Também se for o paciente, dependendo, lógico, da especialidade, da idade e tudo. claro. E também vai refletir isso no médico. Uhum. Porque, cara, se a tua, desde o teu atendimento já foi frio, né? Porque a IA, por mais que seja, né? É frio, mas Ela não vai ter a não tem coisa, emoção. não tem emoção. Mas, né? E ela não tá ali para trazer isso, Claro. né? Ok. Então, essa parte do humanizado que precisa ter e conseguir conciliar. Então, acho que isso, cara, é importante. Então, há muita. Aí você vai falando de médico, falando de Ah, consultório, que é o nosso assunto aqui hoje, lógico, né? E eu acredito que você já tem alguns clientes, né? Você falou, né? Tem resistência da secretária, da parte administrativa? é. Né? Se não quiser falar, tudo bem, mas Não, eu tô aqui, eu sei que isso aí é o tendão de Aquiles, né, cara? cara, é porque, assim, é meio duro falar isso, mas, assim, na maior parte das vezes,
Quando você entra nesse tipo de solução, a secretária é pra dar conforto pro cara que tá chegando no escritório, porque ela não precisa atender ninguém. Uhum. Não tem nenhuma necessidade dela fazer isso. Ela pode ser a pessoa de sala, que vai fazer sala, que vai deixar a galera bem. O Você quer uma acolhimento. água? Isso aí. É o acolhimento. Só isso. Ele precisa fazer isso Isso aí. e é É importante. isso aí. Mas é só isso. Ela não precisa mexer no WhatsApp pra atender cliente nenhum. Aí ela tem que fazer sozinha. Só que isso aí é um ponto importante, Rodrigo, porque se você for na internet, por exemplo, procurar, você vai achar um monte de sistemas para IA de atendimento. Só que tem um porém. Por que ele é barato? Ele é barato porque ele é engessado. A IA vai ser uma IA. E todo mundo vai saber que é uma IA. Uhum. Eu gosto de fazer trabalho específico. Assim, o que eu fizer pro consultório A, é pro consultório A. Personalizado. É personalizado. Não tem, ele não vai funcionar. Agora eu vou pegar ele e vou vender em escala para 30. Não, não vai. Não é uma receita de bolo, né, cara? Não dá, não tem Tem que como. ter particularidade, né? Tem que ter. A forma que a IA atende, como aquele consultório se coloca, qual a identidade daquele consultório em Sim. relação a... Qual o perfil? Isso aí. Qual o ticket também do cliente dele? Porque também isso Você influencia. pega, por exemplo, se eu Cara. pegar uma clínica, por exemplo, de geriatria para eu fazer uma IA, e eu pegar uma clínica de nutricionista hoje. Cara, que trabalha com... A galera hoje, todo mundo quer ser fitness. Vai ter gente de 25 anos, geriatria é gente de 70. Voltado pro diferente. esporte, nutrição esporte e outro Isso com aí. diretriz. Cara, Isso não vai aí. ter Não dá, não tem como, dá. mais de bola. Boa. Mas a galera vende, assim. E assim, tem gente que compra, mas vai se frustrar. Muito provavelmente vai se frustrar. Dificilmente vai atender os dois, não tem como. Não tem um meio termo, cara. Não vai. Pra dentro de consultório, por exemplo, também é mais ou menos a mesma lógica, tá? Porque você imagina que a conversa ser ouvida é a mesma coisa. Não muda. Se é geriatria, se é nutrição, se é oftalmologia, é a mesma coisa. Só que o formato de prontuário é diferente. O que é dito é diferente. Como abordagem é totalmente diferente. Concordo. Você vai pegar uma de mercado e vai botar? Não vai funcionar. Aí você vai dizer que A não presta. Não é que A não presta, é porque você pegou uma de mercado e não vai funcionar. Não vai funcionar. Se fosse assim, nós homens, por exemplo, Sim. Irmão, a gente vai cortar o cabelo, eu só tenho um barbeiro e só tem ele, eu não vou em outro. Se eu precisar ir, eu não vou. Eu vou na outra semana porque eu vou no meu barbeiro. É a mesma coisa. Se fosse tudo igual, é tudo cortar cabelo, então vai qualquer um. Não, mas não é. Mas não é. Não é assim. Nada é assim. Você vai comprar roupa, você tem marcas que você gosta, porque você conhece. A calça que cai bem em você, a roupa. Exatamente. Tudo no final, quero me vestir muito bem. É alfaiataria, irmão. O cara vai fazer pra você. Aí. Pro seu corpo. Tem que ser assim. Isso funciona. Não é barato, mas funciona. Vai ter um desgaste no primeiro, segundo mês, talvez. E depois você vai ter tempo, que é o que você tá buscando, né? É o preço. Cara, eu gostei muito dessa tua colocação. Eu acho que porque assim, qual é o teu objetivo? É você atender bem o seu cliente ou vender em escala? Isso aí. Qual é o teu padrão? Então, hoje, eu acredito que ter esse perfil de vender, atender bem o seu cliente, você vai vender sempre. Ele vai te indicar outro, porque vai funcionar. Então, eu acho que o atendimento personalizado, e aí porque a gente está falando, né? Na área da medicina, é o atendimento personalizado. Isso aí. É isso que funciona. É essa entrega. É isso que a gente está aqui hoje discutindo, falando. Cara, o médico está ali e ele está aqui, ó. Por quê? Olha o que muitas vezes acontece. O médico, né, tá com o consultório cheio, ele tem horas, porque a hora dele fica. Claro. Ele tem outras coisas, ele vai sair para operar, ele tem outras, né, atribuições, né, para fazer. Ou tem família tem também. Tem família, né? Tem a vida dele, enfim. Claro. E aí, muitas vezes, ele tem que estar ali já preocupado em preencher o prontuário, porque ele não pode esquecer. Aí ele não olha no olho do paciente, porque ele está aqui preenchendo. Isso aí. Olha que situação, cara. Aí o paciente vai assim, pô, o cara nem ligou pra mim, nem olhou pra minha cara. É verdade. Mas existe toda uma questão, eu tô só aqui falando que essa moeda ela tem dois lados. Claro. Porque, lógico, tem um médico, cara, o cara tá ali, meu irmão, pra bater a meta. Sim. Tem, pô. Tem. Consultório no geral, sim. Mas tem aqueles que tem que atender e tem que descrever. Então, hoje, a IA ela vem para trazer essa, né? E ele poder dar atenção que ele devida ao doente. É isso. Né? É isso. Hoje, e assim, tem essa, né, na tua empresa, tem algo assim bem específico para esse tipo de clínica, assim, algo assim voltado, tem os seus clientes, fala assim, cara, tem um nicho, porque eu acredito que tem um nicho bom, o médico, né? Assim, Sim. é uma área boa para começar a atender essas clínicas. Cara, assim, a gente trabalhou hoje para
para a parte principalmente odontológica, no funcionamento em nível de clínica. Que talvez o trabalho da dentista, por exemplo, ela não tenha necessariamente um prontuário ali. Ela vai fazer alguma coisinha no final, a própria Tamara que veio aqui, é a minha dentista também, Uhum. ela no final coloca ali, não, ó, você vai passar em tal coisa, vou te caminhar pro gasto, vou te caminhar pra Marcela, psicóloga e tal. Mas pra clínica, cara, assim, pra mim, tudo é artesanal. E IA tem que ser artesanal, hoje. Por N motivos. Como, por exemplo, esse da receita do flan que eu falei. Cara, pra um paciente mandar um negócio desse no WhatsApp é 2 toques. Se for gente nova, pior ainda. Que a galera já conhece esses truques, Sim. entendeu? Então, assim, não tem nicho. Tem que ser artesanal pra quem for. Pra quem for. Talvez um ajude no próximo. Talvez fale, "Não, aqui eu já entendo, porque aqui eu já fiz, é o mesmo nicho, eu já conheço a linguagem. Talvez Sim. facilite a linguagem sua com o consultório. Vai te facilitar, lógico. Provavelmente vai facilitar. Uhum. Mas, no geral, você não vai ter tanta diferença, não. Pra fazer colocar uma IA, por exemplo, pra rodar no consultório, você não vai ter tanta diferença. Independente da área, não são, é linguagem, é prompt, é trabalho de prompt, que é a Uhum. parte chata. Sabe uma coisa que eu queria e a gente, né, sobre um projeto que tem, e queria que você falasse, Uhum. né, o projeto Laura, né, como é o É o nome? sonho de Laura. Sonho de Laura, né. É. Eu achei muito interessante a gente, né, comentando. Queria que você falasse sobre esse projeto, que no pós cirurgia, existe várias complicações que pode ter, Sim. independente do procedimento que você realizou, né. E aí, depende da parte humana, que é da equipe ali né, dos que estão de plantão ali, né, tanto médico quanto Enfermeiro, enfermagem, técnico de técnico. enfermagem, que acompanha, monitora aquilo ali Uhum. e é humano ali. Mas que tem que avaliar algumas coisas, questão do sangue, medido, né, sangue, Sim. urina, enfim, tem todos os exames que é feito, para poder acompanhar e monitorar isso. E muitas das vezes, né, por ter muitos pacientes no andar, né, em CTI, principalmente pacientes graves de CTI, queria que você falasse desse projeto Sonho de Laura, que eu acho Beleza. que é importantíssimo para a gente Cara, esse é um falar. tópico muito legal. E inclusive aconselho quem tá assistindo, tá? Se você buscar no YouTube, o Sonho de Laura tem um TED Talks, esse produto é brasileiro, isso é top. É brasileiro, totalmente brasileiro, nacional. E ele fala sobre esse produto no TED Talks. Então, quem, cara, puder assistir, vale muito a pena. Pra tudo. Independente de você ser médico, assista. Era um pai, ele tinha uma filha chamada Laura, e ela faleceu de sepse no hospital. Eu não lembro se ela fez cirurgia ou se Sim, foi é alguma outra coisa e ficou pós-cirúrgico, internada. alguma coisa assim. Eu não lembro, eu sei que ela faleceu de sepse. E aí, cara, ele não conseguia entender, tipo, mas como é que ninguém viu? Ele era de tecnologia também. Como que ninguém viu isso? Como é que funciona? E aí, sim, você tem ali um andar, por exemplo, do hospital ali. Minha tia, por exemplo, é enfermeira. E aí você tem lá 4 enfermeiras, às vezes, para 40 quartos. É óbvio que a enfermeira não vai ficar indo de quarto em quarto a noite toda. Não faz sentido. Ela tem o horário do medicamento, ela vai lá, monitora tudo Sim. certo, tira e vai pro próximo. Depois tem um tempinho, depois ela volta de novo e assim vai. E aí ele montou o sonho de Laura, que ele chamou por causa da filha dele. Que na verdade e aí um ponto importante disso, ChatGPT, Gemini, Grok, Claude, qualquer uma dessas IAs de texto que a gente usa hoje, texto, imagem, vídeo, a gente chama de IA generativa, porque ela meio que faz tudo, ela é geral. Uhum. Antes dela, o que existia basicamente era uma IA preditiva, que a gente sempre chamou. Exemplo, qual cliente vai faltar amanhã? Predição. Um GPT não vai te responder isso. Ele não tem condição de te responder isso. Ele vai te responder, porque ele é um produto. Então, ele Sim. vai chutar, não tem métrica nenhuma. Quando você tem dados, você consegue montar previsões. Como é a previsão do tempo, você consegue prever praticamente tudo do seu negócio. Como vai ser o mês que vem em relação a dinheiro, se vai faltar, se vai sobrar e por aí vai. Uhum. Inclusive, o próprio GPT é uma IA preditiva, tá? Tecnicamente é uma IA preditiva. Mas a gente tem hoje essa diferença. O sonho de Laura é uma IA preditiva, porque ela é muito mais antiga do que o ChatGPT. Ela deve ser de talvez 2018, talvez até antes, tá? E ele pegou os dados de pacientes que tiveram sepse para poder entender com dados vitais, batimento, quanto tempo estava, o que tinha feito, enfim. E ele montou um algoritmo que faz uma previsão de sepse em tempo real. Eu acho que isso já roda, inclusive, em alguns hospitais no Sul, se eu não me engano, que eu acho que ele é gaúcho. Tenho quase certeza. E basicamente é isso, cara. Então, assim, ele acopla no hospital, o algoritmo fica analisando os dados vitais de todos os pacientes que estão em internação, sem exceção,
Se um deles tiver uma previsão maior do que, tipo, 65%, 70% de ter sepsis, ele aciona o hospital inteiro. Então, ó, luz vermelha, já aparece no painel, quarto tal, a galera já vai pra lá, pra justamente você começar a tratar muito antes de nós humanos percebermos, né? Uhum. Cara, esse projeto, ele o cara contando assim, tem toda a questão da filha dele, cara, é maravilhoso. Quem puder assistir, vai entender o produto do Muito bom, cara muito e bom. vai ver que, cara, realmente a IA é pensada pra ajudar. É loucura. E faz total sentido essa parte, dessa prevenção, Muito. porque como ela pega os números, Isso aí, né, e aí consegue ter uma previsibilidade. exatamente. Cara, tá desandando aqui, Uhum, né, tá perdendo aqui alguma coisa, né, isso tá aí, ganhando, tá aumentando aqui, então ela consegue exatamente. achar e falar: "Ó, atenção aqui", né, porque pode evoluir para e aí, cara, uma sepse, alguma coisa, enfim, Isso aí. e levar à morte. E você tem vários Muito algoritmos nesse sentido, tá? Tem o sonho de Laura, mas você tem, por exemplo, hoje, você sai de uma tomografia, uhum. o algoritmo já faz uma análise inteira e já consegue te dizer tudo. Ó, você tá com risco de AVC, não tá, é tantos por cento de risco. Por imagem. Tudo Tudo automático. A mesma coisa, por exemplo, para eu acho que tem uma específica de câncer de pulmão e de mama, que é tudo por imagem. 100% por imagem. Você dá a imagem, a IA ela consegue ver coisas que a gente não enxerga. Porque é muito detalhe. Você pegar, dar para ela ali, para um computador, 1 milhão de imagens, você dá para você 1 milhão de imagens, você fala: "Meu irmão, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou ficar 10 anos olhando essas imagens e não vou não achar vou nada". é. O computador não, irmão. O computador é assim, ó. Assim, Sim, entendeu? Pode comparação ser a que leve gente, 1 sim. mês, Cara, mas mas é 1 mês. mas Pra gente ela vai ser 10 junta anos. todas essas informações. Isso aí. E ela vai começar a entender os detalhes. Pô, parece que quando tem tal coisa, o risco é maior. Aí você dá a imagem e o resultado. Porque assim, ô Guilherme, cada vez que a gente coloca mais informação, mais inteligente ela fica, Com certeza. mais ela Sempre. Sempre. vai adquirindo ali o conhecimento Isso aí. e vai afunilando esse é Exatamente isso. isso? É isso, é exatamente isso. Então você pega, por exemplo, vamos pensar nesse caso, né, de imagens de câncer de pulmão e câncer de mama. O que o computador precisa para entender, que é a predição que a gente chama, e a preditiva, né, Uhum, é cadê a imagem? É essa aqui. Tá, essa imagem ela é positiva ou negativa em relação? Ah, é positiva, tinha câncer aqui nessa imagem, ok. uhum. E essa não. Essa sim, essa não. Aí você dá uma base de 5.000, 6.000, você vê que o número já não é tão simples. Sim. Onde é que você vai arrumar 5.000 imagens de câncer de mama? Não é tão simples arrumar 5.000 imagens. E 5.000 imagens com o resultado, que piora. Por isso eu falo que dado sempre é importante. Se você sabe quem são seus clientes, onde eles moram, qual é a idade, você consegue fazer 1 milhão de coisas em cima disso. 1 milhão de coisas. Você tem 1 milhão de possibilidades. É a mesma coisa para IA, por exemplo, que identifica câncer. Você dá imagem, resultado. Você vai passar isso para o computador, ele vai processar isso milhares de vezes, talvez milhões de vezes. E aí ele começa a ver que, opa, quando tá assim, Tem uma tende a ser positivo. Ele não vai dizer é ou não é, ele vai dizer o percentual. Tem 70% de chance. E aí, o programador ali que tá montando a IA, ele consegue ver qual é o nível que ela acerta em relação a tudo que você tá mandando para ela. Ah, tá acertando 60%. Pô, você colocaria um produto que acerta 60% no hospital? Eu não sei se eu colocaria. Pode ser que para a área faça sentido, faz que é melhor do sentido. que um chute, Ou pelo né? menos, cara, a questão toda, eu acho que é a questão da prevenção. Sim, Porque, cara, se ela tá ali me dando ali algo que tem a possibilidade, já é algo, né? cara, é muita coisa. A gente tá Já falando de investiu. vida, cara. Sim, sim. A gente tá falando de vida, do que pode ser evitado. É isso aí. Mas não é. Tudo bem. Mas se fosse, cara, eu tinha entrado Eu com a já tinha. medicação antes, É pô. isso, é isso, é isso. Caramba. E, cara, esses modelos dá para chegar a 70, 80, Você vê, a gente tá 90%. falando de câncer de mama, né? Você tá falando de câncer, né? De mama, né? Um exemplo, né? Uhum, Da mulher. Cara, mas tem do homem, pô. sim. Só que a gente não fala, tu não De escuta. próstata, por exemplo, né? De próstata. Mas o homem também tem da mama também. Ah, é verdade. Tem, pô. Tem. Tem um amigo meu, cara, o cara morreu, cara, teve um câncer. Falei, caramba, e eu não tinha essa ideia, mas o cara é difícil ter, é raro. E Caramba. quase que a gente não fala, né? Sim. Até me corrige aí, Alex, mas é mama mesmo também, né? Né? Não tô falando besteira aqui, não. Não, porque foi também no peito. Aí, pô, Aham. chama peito, da mulher chama mama, mas, cara, pra mim tudo é mama. Mas assim, e aí, cara, cara, o cara morreu, bicho. Morreu. Por quê? É um tipo de câncer raro e tal, mas, cara, se tem uma prevenção, você já ouviu falar sobre isso? Já é. Né? É. É raro, é É pouco. muito raro. Eu nunca tinha ouvido falar. Você Descobri tá entendendo? agora. Não, Descobri agora. então, mas, cara, tem. E eu também fiquei assustado quando eu soube, falei assim, cara, como assim? Eu não sabia que tinha.
Então, se tem algo que dá uma... Assim, cara, você tem uma probabilidade de ter um câncer de mama, e tu fala, caramba, peraí, vou começar Isso aí. a tratar, a É isso aí. investigar alguma coisa. Você vê hoje vários tipos, cara, de câncer. Coisas que pode ser evitada. Porque, assim, se você tem informações da tua família, se é hereditário, se você vai... A questão, que eu acho que é um erro nosso, que a gente só vai botar o cadeado com a porta arrombada. É verdade. Porque se a gente fizer as prevenções, Tá tranquilo. cara, eu acho que o governo hoje, né, o SUS, vamos falar de SUS porque a gente tá falando da massa. Aham. Pô, tem os programas sim, de prevenção, cara. Se você for, tem. Hoje os postos de saúde, né, as UPAs e tal, tem lá o pessoal, os bairros, né, que faz acompanhamento. Cara, o problema é a população fazer. O É, problema tá na educação. com certeza. A saúde tem. Não vou dizer que é a melhor, mas, cara, Mas mas tem. se você chegar lá e insistir e tal, né, sai ter esses regras, eu sei que tem toda uma dificuldade, não Sim, tô sim. falando que não tenha. Mas, cara, você consegue, pô, ter uma ideia, e eu acho que a inteligência artificial, nesse sentido, vai ajudar na prevenção e vai refletir, cara, na sinistralidade, que é o custo, Sim. que é para o governo, que é para o Estado, enfim. É isso aí. É, e você assim, você colocou o ponto perfeito, porque agora fica muito claro o porquê que não tem tantos algoritmos assim. Porque, por exemplo, se você for no SUS, fizer uma tomografia e descobrir que tá com câncer, por exemplo, onde que isso fica? Guardado. Não tem lugar nenhum. Aí quando você Não tem nada. precisa alguém fazer um trabalho nesse sentido pra ajudar, não tem Não registro. tem. Por isso eu falo, cara, dados não tem como. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa ter Mais do que isso. nunca. Porque aí, por exemplo, você pega o histórico de família. Onde é que tá o histórico de família? Cadê? Eu não sei. Eu sei do meu pai e da minha mãe. Chegou nos meus avós, eu já não tenho tanta certeza de quem é hipertenso e quem não é. Se perguntar pra mim, eu vou chutar que sim. É. É menos problemático do que eu falar que não, né? Então, assim, é isso. E isso aí, cara, isso é a coisa mais importante que tem. É você ter dado. Eu acho É. que a geração aí para frente, ela vai ter esses dados, porque hoje as redes, né? Hoje não tem como, né? Tudo informatizado, tudo interligado, tá gerando muita informação, né? A gente vê E ainda hoje, assim, né? A gente tá falando de medicina, mas você vê, cara, hoje, mudando um pouco de assunto, né? Semana passada, sei lá, em algum lugar aí, cara, o cara passou, o cara tá foragido, meu irmão, pum, a IA pegou o cara em tal lugar lá, viu? Aí fez a leitura lá, né, facial do cara lá e tal, ó, o cara, meu irmão, o cara tá em tal lugar. Pum, foram lá, é na hora. prendeu. Tô falando, né? A gente tá falando de uma coisa que hoje já cara, são coisas que a gente... É isso. E, cara, tudo interligado. Por quê? Já vem fazendo um trabalho de inteligência, estou usando a polícia, porque ela já faz um Sim, trabalho sim. de inteligência, pegando informações, dados. Não é à toa que a gente está toda hora. Você vai hoje nos lugares, cara, tudo é facial. Eu acho é porque é mais fácil. Não, não. É porque é para pegar a tua cara mesmo e tá É ali. isso aí. Se tu chegar ali e tá alguma coisa, pô, é tua digital, tá tudo ali, isso vai para algum banco de dados. É, com certeza. Tu já entra no GovBR pela cara, né? Pela cara. Entendeu? Não funciona. E o governo tem que ter. Não funciona, tá? É. Vamos falar aqui que, meu, eu passo raiva. Tem que usar, fazer uma assinatura digital lá, alguma coisa É eletrônica. estressante. Meu irmão, eu passo raiva e pede, não vai lá, tira foto de novo. Aí vai lá, tira foto de novo, faz a cara. Enfim, mas tudo bem. Mas tá lá. Mas o que eu quero dizer, por que que na saúde, que custa a minha vida, cara, não tem Não isso? tem. É, cara. Porque eu já falei aqui que já vem um trabalho grande, cara, de identificação. E funciona, é claro. Né? E lógico que isso aí tá a inteligência artificial. Sim, sim. Tá por trás disso tudo aí. É, cara, ninguém sabe muito assim, mas existe, por exemplo, a área de inteligência artificial, né? Ela tem umas divisõezinhas ali, a preditiva e a generativa, né? Aham. E tem uma que chama visão computacional. Que isso também é muito interessante. Qual o nome? Visão computacional, que é Hum. dar visão ao computador. Aham. Câmera. Só que é um computador conectado a uma câmera processando dado em tempo real. Isso é, por exemplo, uma facial. Quando você faz uma facial ali, Aham. o Sim. computador tá te vendo, processa quem é você no banco, pelos dados ali, pá, tudo bem, você pode passar na catraca, por exemplo, coisa simples. Cara, mas tem gente que faz isso, por exemplo, um carro dirigir sozinho. Por que não, por exemplo, a gente ter uma câmeras, por exemplo, em quartos de hospitais para analisando o paciente em tempo real? Além do, por exemplo, sonho de Laura, que já tem voltado para sepsis, Sim. você poderia ter várias coisas nesse sentido. A área da saúde, cara, por ser vida, é a área que a gente mais deveria investir. Porque se não tem, como é que a gente vive? É. Como é que a gente se cuida? Como é que se trata? Não tem, tem que ter, é básico.
E é a área que mais foge da tecnologia. Pelo menos na ponta. Claro que se for para grandes hospitais, você vai ter tudo. Você vai ter o Sim. melhor equipamento de É, tomografia, que é a tecnologia. Mas ainda assim, esse equipamento por exemplo, de tomografia top, quando ele faz a tua tomografia, ele grava o seu dado automático? Não. Então, você tá jogando informação fora. Aquela informação podia ajudar A as gente próprias joga muita pessoas. informação fora. Muita Coisa. Muita. Você tá falando aí, eu tô aqui, pô, pensando aqui, olhando, falo, cara, muita coisa que não vai para um banco de dados, não se guarda, não se usa ao nosso favor. Exato. Cara, eu fiquei muito feliz. Isso foi segunda-feira que eu cheguei aqui no Rio. E aí um estagiário meu falou assim: aí, recebi uma mensagem da minha nutricionista. Eu falei, como assim? Eu fui na minha nutricionista semana passada. Essa semana eu já recebi um follow-upzinho se eu tô seguindo minha dieta, se eu tô com dúvida. Aí eu voltei assim e falei, cara, quantos consultórios médicos Fazem isso. fazem isso? Às vezes o consultório não sabe nem quem é cliente dele. Não O tem. cara não tem o mínimo, ele não sabe quem é o cliente dele. Se é velho, se é novo, se é homem, se é mulher, não sabe nem o nome. Que dia que aquele cara vai voltar? Talvez nunca mais. Mas se tu mandasse uma mensagem pra ele, talvez ele voltasse. Ele já sente, cara, você, cara, eu sou prestigiado. Você, caramba. Sim. Né? E detalhe, você tá fazendo o certo. Não é nem de estar falando que tá fazendo aqui nada a mais, não. Exatamente. Era justamente esse acompanhamento. E isso é interessante porque você tem uma resposta do paciente. Porque assim, pô, ele teve no consultório, você no dia seguinte, pô, mandou uma mensagem. É isso aí. Daqui a 3 dias você manda outra. Programado, cara. Você pode programar isso. Isso aí. E se tiver alguma dúvida, né, o teu retorno é tal dia. Isso tal... aí. E IA sabe ler isso. Ela pode fazer Sabe? automático. Isso aí para IA, eu acho que aí cabe, não precisa ser tão humanizado, eu acho que cabe isso, porque vai dando ali, porque ela já tem ali, ela já é ensinada a mandar essa mensagem, porque tem os dados do paciente ali, tem tudo. Tem a consulta dele. Tem a consulta, tem o nome, tudo, né? Enfim. E aí, já dando uma data de retorno para ele. É isso aí. Porque assim, qual é a dificuldade, qual é o que a gente fica hoje, é esse gap. O consultório, porque é humanamente, cara, impossível tu manter um consultório que tenha volume, cara, ter todo esse acompanhamento do follow-up depois. Claro. Ela vai dar atendimento ali, depois não tem. Então, ele fica um gap muito grande nesse acompanhamento. Então, ter uma mensagem, mandar uma coisa, porque ainda que a secretária não é ela que está mandando, não é que está falando, mas se o paciente sinalizar qualquer coisa, quem está ali vendo ali, fala, opa, peraí, o paciente sinalizou aqui, ele é um paciente crítico ou alguma coisa, ou ele está ali com alguma dúvida, aí entra a parte humana para poder falar. É isso aí. Talvez puxar um residente, por exemplo, para fazer junto com o consultório. Cara, não, você pode ter uma. Não precisa nem ser um residente, não. Talvez a própria. Pode ser então, alguém que filtre pro médico. Sim. Porque o gap é o médico e o coisa, cara. Não é ter um residente. É verdade. É o médico, que é o seu médico, e a questão do paciente. Sim. Então, esse espaço, essa lacuna precisa ser preenchida. Porque se ligar o paciente direto com o médico também não faz mais nada, né? E, cara, se chegar alguém. Então, assim, o cara tá atendendo e tudo, e assim, ele não tem como lembrar, ver. Porque é muito paciente e muitas particularidades. Então, ter alguém mandando ali, falando, eu acho que aí, nesse ponto, ela pode entrar e se tiver alguma coisa, o paciente vai dizer, mas eu tô com uma dúvida assim, assim, tal. Aí sim, entra. Aí, pô, calma aí. Aí alguém já entrou ali para ver, falou, calma aí, vamos responder esse paciente aqui e tal. Ó, tô vendo aqui, já te mandando uma receita e tal. Por quê? A enfermeira ou a secretária, alguma coisa, ela tem acesso ao médico. Olha, a paciente está aqui e ela pediu aqui, acabou que ela queria uma receita, ou alguma coisa, ou um atestado, né? A questão toda o paciente não pode ficar distante do médico. É isso aí. Porque é ele que vai voltar, né? Vai pagar a consulta, ele vai indicar outras pessoas. Isso aí. Cara, e é a melhor coisa. Tem que essa ter, indicação. Tem que ter. A galera tem que lembrar que, assim, o médico que abre uma clínica é a mesma coisa que uma pessoa que abre uma empresa de TI. Ele é empresário, irmão. Ele tem que tocar a clínica dele como empresa. Não tem jeito. Ele tem que ter um CRM, ele tem que ter venda, ele tem que ter gente indo. Senão ele tem aluguel para pagar. Ele tem a recepcionista, ele tem o salário dele, que às vezes ele não faz só aquilo. Alguns podem até se escandalizar com isso, mas é uma grande verdade. Verdade, não tem jeito, não tem como tratar diferente disso. Mas a vida é uma venda, né? Tudo é venda. Pra eu estar aqui, eu tive que vender pra você que faria sentido a gente ter essa conversa. Sim, não tem jeito, tudo é venda. É uma venda. Tudo é venda. Não tem como. Então, se o cara não encarar o escritório dele como negócio, não tem jeito.
Ele não tá no SUS, ele tá no escritório dele. E ele precisa ter CRM, ele precisa ter IA, ele precisa ter a base de cliente, ele tem que fazer Sim, follow-up, pô. ele tem que fazer acompanhamento. Isso é em qualquer negócio. E no Tem médico que ter. E ele precisa disso. tem que ter. E essa. Nós falamos da resistência, né? Que tem nos consultórios. E isso é. Ah, porque vai perder tempo. Não, porque tem que preencher os dados, né? Alimentar. Sim. Pô, mas como você ganha tempo, conforme você vai alimentando, que esse paciente ele volta, você já ganhou mais um paciente. Entendeu? Algo Sim. pode ser feito já existe alguns lugares, umas clínicas já que está um pouco à frente, cara, que tem um tablet. Enquanto o paciente está esperando, ele vai preenchendo algumas coisas ali. Perfeito. Já vai alimentando, cara. Perfeito. Por quê? Perfeito. Aquele tempo que ele está ali já está sendo consumido. Claro. Então, gerir o tempo, eu acho, com a IA, saber gerir, eu acho que é a maior dificuldade hoje. Sim. Que quem é o médico, né? Ele precisa da clínica dele. Eu acho que é a maior dificuldade. É gerir esse tempo, saber gerir. O paciente entrou e ele ficar ali já o tempo todo, já com alguma forma, alguém falando com ele em contato. Por quê? Às vezes a consulta demora, cara, 30, 40 minutos. Mas quando você tá, é minha experiência, tá? Que o paciente chega e que o atendente ele sabe conduzir esse doente, ainda que ele fique 1 hora lá dentro, que pode Parece que foi atrasar, 20 minutos. para ele não vai ser nada, porque você soube conduzir. Claro. Você deu o tablet, você foi falando para ele cada passo de tudo que ia acontecer. O que é isso? Previsibilidade. Isso aí. Cara, ele chegou, passou a dar uma previsibilidade a ele do que ele vai, cara, fazer. Chegou, olha, você aguarda um minutinho, nós vamos preencher seus dados. Pô, tá aqui, tá ali preenchendo. Aí, ó, aguarda que daqui a pouco uma enfermeira vai conversar com a senhora, e vai lá, né, para um lugar, mede a pressão e tal, toma algum medicamento, já está fazendo ali alguma coisa. A senhora aguarda, vou estar aqui um tablet, para a senhora preencher algumas coisas sobre a senhora. A gente quer te conhecer melhor. Cara, gerando informação. Perfeito. Tá entendendo? É. E o tempo? Faz todo Tu sentido. gastou 10, Faz todo 15 minutos, né? Faz Tá todo com internet? Olha, O a Wi-Fi senhora é tem- esse. aqui o Wi-Fi é isso aqui, a Aqui. senhora pode É usar aqui o isso, cara. Wi-Fi. Aí a pessoa já tá ali É isso aí. no Instagram, alguma coisa, e o tempo consumindo. Por quê? Querendo ou não, num consultório, se tiver volume, vai ter outros pacientes e você vai ganhando tempo, atendendo e deixando ele satisfeito. Mas isso com inteligência, porque você precisa gerir isso e, ao mesmo tempo, cara, trazer isso a teu favor, pô. Porque o paciente precisa consumir isso. É. Aquele tempo. Cara, isso aí, tu trouxe um negócio muito importante, porque quando a gente fala, principalmente de IA em relação a tempo, que assim, é fato, né? Eu vi, acho que foi no podcast, se eu não me engano, o pessoal tava comentando, e aí eu parei pra perceber. Você reparou que todo mundo quer ir pra Disney, né? Só que ninguém pra pensar que às vezes pra você ir numa montanha-russa é 1h30 de fila. Sim. Mas ninguém liga pra ficar 1h30 na fila na Disney. Porque tem tudo. Ali ele vai te dizer quanto tempo falta, a fila começa a passar por dentro do brinquedo, tem plaquinha, não sei o que. Ele vai fazendo justamente isso, ele vai... Vai consumindo o teu tempo ali. Exatamente, vai te distraindo, aí tu, pô, agora parece que você já tá no brinquedo, mas você não tá ainda, a fila tá passando por baixo, mas aí tu vê o pessoal gritando e tu vai naquela loucura. É. Quando tu vê que tá dentro do brinquedo, é a mesma coisa. Se o consultório se comportar dessa forma, como você falou, cheguei. Normalmente, tem consultório, né, que você chega, você senta lá e lá você fica, às vezes, 15, 20 minutos, sem nenhuma perspectiva. Você não sabe quem é o próximo, qual é você, se você é o quinto, o sexto, o 10º. Você não sabe. Tu fica sem perspectiva nenhuma, a sala é fechada e fica... Ninguém falou contigo. Ninguém falou contigo, E outra exatamente. coisa, aí tu já tá assim, pô, marcou 2 horas, já são 2h30, nada. Cara, Já tá maluco, já tá... Quando tu chega lá dentro, loucura. tu tá estressado. Muito. A Disney, falando isso também, né, eu tive na Disney e aí tive essa experiência, cara. E assim, é fantástico. E assim, tu chega lá 8 da manhã, sai lá 9 da noite, e tu quer voltar. É isso. Meu, tu anda em 5 brinquedos. É isso aí, pô. É isso aí que é loucura. Tu sai de lá com um mocotó, né? O tornozelo desse tamanho. Andei pra caramba. Andei em 5 brinquedos. Aí tá lá, 87 minutos. Aí tu tá assim, caraca, eu vou esperar isso aqui mesmo. Aí tá lá na fila, aí começa. Só que quando você entra na fila, tu já entrou no brinquedo. É isso aí. Quando tu chega na clínica. Esse conceito na verdade, que eu tô falando contigo, é justamente isso. Tu não andou. Porque o andar, irmão, no brinquedo é 3 minutos. É 3 minutos. 5 minutos. Tu ficou 85 Tu ficou lá, irmão, 80 minutos. É isso aí. Mas essa experiência que a Disney faz, se preocupando, cara,
Os caras têm lixeira de metro a metro. Então, internet, bombando. Bombando. Tá ali, tirando foto, não sei o quê, atraindo. Então, o tempo todo tem alguém. Tu não vê nada no chão, lixo, não vê nada. Cara, os caras têm toda uma coisa para te dar. A Disney é o lugar que tem tudo para dar ruim. Claro. Tem mais gente pra caramba. Quem for cara, no Hopi Hari aqui sabe como é que funciona, porque não é a mesma coisa. Mano. É completamente diferente. Quem for na Terra Encantada aqui no Rio, sabe que não é. Tu ia pro brinquedo, ficava uma hora maluco na fila. Maluco, irmão. Tu fala assim, cara, não quero voltar mais aqui, aquela coisa toda. isso. Então, a clínica, ela precisa se preocupar com a experiência do... É isso, cara. IA é a experiência do cliente. Hoje em dia é a experiência do cliente. Trazer Não tem isso. jeito mais. Trazer Não isso. tem jeito. IA é um funcionário, IA é a experiência do cliente, IA é velocidade, IA é ganho de tempo. Não tem jeito, cara. Não tem jeito mais. E a gente consegue, isso dentro da clínica, a gente consegue realmente, cara, manusear isso. Souber manusear e trazer a teu favor. Mas aí você vê que depende de experiência, depende de alguém que entenda. E tem que ir lá, ver a coisa funcionando. Não Cara, é e esse treinamento, cara? E esse treinamento? Porque assim, tem que treinar essa galera, né? até que não, É um não é tão desafio, né? complexo. Até que não. Porque uma vez que o cara começa a ver a coisa funcionando, fica muito óbvio que não é difícil de fazer, Não é. sabe? Às vezes o cara acha que é um bicho de 7 cabeças porque implantar sistema é um bicho de 7 cabeças. Que aí você depende de um monte de cadastro, um monte de tela, o cara tem que aprender. E é um chat. Acabou. E é isso. Independente do que seja, é um chat. Não tem outra coisa. Então, mas é uma área de atendimento, é um chat. Que no final, o máximo que eu vou te dar é um CRM normal, que aí o treinamento é um pouco mais chato. Sim. Amanhã que vai ficar dentro do consultório. É a mais simples possível, porque eu só vou treinar como é que o documento tem que ser gerado. E o cara não precisa fazer absolutamente nada. Botou o lugar, ligou, tá funcionando. Próximo paciente acabou, saiu na impressora, mandou por e-mail. Não tem que fazer nada. No máximo imprimiu, lê, tá tudo ok e vai embora. Até que treinamento não é tão complexo, não. Cara, eu tenho aqui uma parte que eu falo de mitos e verdade. Né? A gente já tá caminhando aqui pro final. Boa. O papo tá bom, mas assim. Passa rápido, né? Passa rápido, né? E mito e verdade, queria que tu falasse se é mito ou verdade e a tua, né? Um comentário. IA é só custo? Mito. Muito mito. Pode ser, só custo. Se for, pegou de mercado, pronto. Pode ser que seja só custo. Aquela receita de bolo? A receita de bolo vai ser custo. Vai ser custo, né? Mas se você fizer direitinho, com uma empresa que entende, tá preocupada com você, com o seu negócio, e não com ela ganhar, cara, não tem como ser só custo. Não tem como. Uma outra pergunta. Dá para crescer mantendo qualidade com tecnologia? Eu acho que só dá para crescer assim. Hoje em dia, só dá para crescer assim. Não tem como crescer de forma diferente. Você começa a crescer, por exemplo, uma clínica, você vai ter agora 2, 3, 4, 5 médicos. Quem que trabalha em qual horário? Como é que você vai ver isso? Na agenda de papel vai dar problema. Já tem que ser numa agenda online. Aí você vai botar um grupo, meu irmão, se for, por exemplo, homem, grupo de homem é loucura, é conversa, risaiada. Vai se perder. Vai funcionar, mas também vai se perder. Então, assim, tem que ter. Talvez não IA. Pode ajudar, mas tem que ter tecnologia. Hoje eu acho que não dá pra crescer sem tecnologia. Não tem como, né? Não tem como. Uma que é mito ou verdade. A IA vai substituir o médico? Essa pergunta é... Porra, essa aí é uma bomba, né? Cara, mas é contigo. Então, o que eu acho que é assim, eu tava até dando uma pesquisada também sobre isso, né? E a galera é muito próxima nesse sentido. Não. Agora. Não agora. Talvez daqui a uns 15 anos. Porque assim, é simples, né? Vou fazer uma cirurgia. Eu vou dizer pra você, Rodrigo, beleza, aqui no hospital você tem 2 opções. Você pode ser atendido por um médico que já fez 100 cirurgias e 94 deram certo. Padrão. Ou você pode ser atendido por um robô que já fez 100 cirurgias iguais à sua, mas já fez 98 certas. Qual que você vai? Cara, lógico, você tá trazendo números. Claro, em números. Né? Trazendo números, né? O que acontece? Eu vou dizer pra você, você tá trazendo a tua opinião, né? Claro. Eu vou dizer a minha aqui. Eu acho que não substitui. Porque de qualquer maneira ele vai precisar do médico. Será? Vai, pô. Tem como. Alguém tem que apertar o botão, amigo. De qualquer uma hora. Não vai ser um técnico, tem que ser um especialista. Olha só. Vai ter que ter um especialista, não tem como. A IA tá lá. Vai chegar lá, quem é que vai dar a sequência? Alguém tem que apertar o botão. Não tem. Você não vai chegar e falar assim: olha, eu tô com problema no joelho e quero operar o joelho. Você não vai chegar. Alguém tem que fazer. Entendeu? Eu quero dizer pra você, assim, isso eu tô falando hoje. Hoje.
Tá falando hoje. Hoje não tem como substituir. Como vai ser o amanhã, impossível. eu também não sei. Hoje não dá. Eu só falando Eu assim, nem daqui 10, imaginava 15 estar aqui fazendo anos. podcast, meu amigo. Tá entendendo? Então, assim, então, Não, hoje não substitui. pensando, não tem pra mim hoje, falando hoje da realidade, não substitui. Eu acho que Hoje não. a questão humana do médico, da avaliação, o olhar do médico, a experiência do médico. Porque, assim, em algum momento, quem está alimentando a própria IA é o próprio médico ou os dados que vão se alimentar. Eu acho que a IA, ela vai ser no futuro, no futuro não, ela já é, e ela é para isso, para auxiliar o humano. Sempre. Ponto. Sempre. Ponto. E isso, eu acredito que ainda vai continuar, pode ser que daqui a 15 anos, 30 anos, isso mude, sim. Que a gente veja isso. Que é né? provável. Que pode ser. Aí. Cara, mas é muito lá para frente. Muito mas ela tá aqui para auxiliar o médico para melhorar a precisão dele. Sim. Porque você está falando de uma cirurgia que foi bem sucedida ali, percentual. Tá, cara, e o pós? Quem vai cuidar do pós? Vai ser IA? Tem como. Difícil. Tá entendendo o que eu tô falando? Claro. Então, como é que você vai comunicar isso? Em algum momento não vai ser só tudo IA, cara. Não tem como. Não tem como. Vai ter que ter a parte do humano. Eu tô te falando que ter pelo menos o operador, médico, né? O operador ali, mas o operador tem que ser médico, pô. Porque não tem como, não pode ser um enfermeiro. Ele não tem autonomia. Não tem como. Não dá. Tem que ter alguém, tem que ser um médico. Rapaz, eu tenho dúvidas aí. Então, cara, olha só. Mas assim, cara, a gente tá falando de medicina, tá falando de cirurgias, cara. Que o enfermeiro não tem. Ele tá ali. O enfermeiro ele é uma extensão do médico, ele tá ali para fazer as medicações e tal, seguir, acompanhar as coisas e tal, e ter o seu mérito, né? E outras coisas. Mas a questão mesmo, médico, falando cirúrgica, a gente tá falando de coisa cirúrgica. Eu acho que vai ter que ter. Pode ter o robô. Ó, pra você ter uma ideia, existe hoje cirurgias, hoje tá rolando no Rio de Janeiro, hoje é uma febre, hoje, cirurgias robóticas. Grandes cirurgiões hoje, principalmente na Rede Dó e tal, tem grandes cirurgiões de ponta hoje, fazendo vários cursos, já atua com robótica. Já ele operando aquele robozinho. Cara, por quê? A cirurgia ela é mais precisa no corte. Mas quem tá lá? O médico. O médico. Você vai ver aí médico fazendo cirurgia de quadril. Cara, robótica. Cirurgia de joelho, robótica. Aí o cara bota lá os dados, joga no computador, coluna, crânio, neurocirurgião, que bota lá o software lá e tal, as coisas, bota lá, ele vai dizer aonde vai ter que ir o médico. Então, cara, isso tem uma IA por trás, com certeza. Tem algo que foi criado dentro de uma inteligência artificial para dar precisão. Eu quero dizer o seguinte. Eu tô aqui levantando a bandeira o seguinte, cara, a IA ela veio para auxiliar, para que o cirurgião ele tenha mais acerto, né? Não dependa só da mão dele, do olhar dele, mas ser mais preciso naquilo que ele faz. Então, como eu te falei, essa da robótica, cara, é mesmo assim, cara, é um corte que dá... Absurdo. Cara, essa da robótica é top. Cara, pô, prótese de joelho. O cara fazia no olho. O cara botava lá os materiais lá, né? Enfim, que são colocados, cortava numa serra. Cara, e o joelho tu olhava assim, cara, top, ficou bom. Quanto mais você tira osso, na revisão, depois de uma cirurgia que vai ter, na cirurgia primária você tira osso. Você tem que tirar menos osso possível. Sim. Porque numa revisão você vai tirar mais. Tá? Só pra você entender. Então, quando se fala de cirurgia robótica, você perde menos osso possível. Então, você fica mais preciso. Então, perfeito. Eu acho que. E aí, só que tá ali o médico ali, cara, tem que ver. Só que montar essa cirurgia também não é fácil, tá, irmão? Não, nem um pouco. Tem os pontos lá certinho, os caras têm que colocar lá e tal, enfim. Mas. Claro. Tô trazendo aqui para dizer para você que bom, hoje, no Rio de Janeiro, hoje tem essa parte. Sim. E grandes médicos aqui no Rio de Janeiro hoje já são referência nesse tipo de cirurgia. Tô falando na área da ortopedia, né? Enfim, que a gente conhece. Isso é importante, cara. Isso é interessante. Assim, se você parar pra pensar, por exemplo, talvez se você fosse... Vou pegar Estados Unidos, que a galera lá é um pouquinho mais à frente em algumas coisas. Talvez se você fosse lá 10 anos atrás, você perguntar, você entraria num carro que anda sozinho? Todo mundo ia falar, nem a pau, você é maluco, meu irmão. Mas hoje é normal. Já pensou quanto parâmetro um carro tem que entender pra andar sozinho, velho? Ele tem que entender o barbeiro que tá atrás dele, que vai fazer besteira. O barbeiro da frente. O motoqueiro, aqui no Brasil, por exemplo, o motoqueiro que tá no corredor. Você tem tanto parâmetro e o carro hoje consegue dirigir sozinho.
Bom, nos Estados Unidos, pelo menos, já sem muitos problemas. A ideia é que isso expanda, né? Então, assim, a ideia que eu digo é, se você pega um médico, quantas cirurgias ele faz por dia? 2, 3, talvez ele consiga, depende do Dependendo da tamanho, né? Porque vai cirurgia, ter uns que são dependendo mais graves, dependendo da demora mais cirurgia, sim. tempo, né? Pode fazer, enfim. Isso. Cara, se pegar um robô, ele vai fazer... Vamos botar a mesma quantidade de tempo. Se o médico fizer 14 horas de cirurgia hoje, talvez amanhã ele não consiga fazer 5 horas, mas o robô ele pode fazer 5 amanhã, sem problema nenhum, ele pode ficar 24 horas trabalhando. Ele vai depender do médico, cara. Então, não, Entendeu? eu tô partindo do princípio, assim, bem mais pra frente que ele se tem um robô que faça sozinho. Que ele consiga hoje. Porque assim, se você botar hoje uma câmera no médico fazendo a cirurgia, se você botar em todos os médicos do Brasil, talvez em um ano você já tenha um robô que entenda exatamente como é que funciona a cirurgia. Eu tô falando de um sentido só. Por exemplo, ortopedista. Você vai ter em um ano uma IA que vai fazer cirurgia de ortopedista muito bem. Porque ela já pegou e coletou de um monte de gente. E se ela continuar aprimorando, ela melhora rápido. Então, assim, pode ser que daqui a 15 anos, e não falando pra agora, talvez substitua. Hoje não tem como. Só pra ficar claro, no dia de hoje não dá. Ela vai fazer, mas quem vai colocar os pontos que tem lá pra colocar, pra ele fazer, pra IA fazer... Não, é humano. IA não, né? O robô, né? Enfim, seria humano. Vai ter jeito. Vai ter que ter alguém pra ajudar, obviamente. Tem que ter, cara. Tem que ter. Ela conseguiria fazer sozinha, mas... Mano. Guilherme, cara, chegamos aqui já ao fim desse bate-papo aí. Pô, foi bem bacana, né? Acho que traz muita coisa pro nosso dia a dia hoje. Acho que, né, é importante isso pros médicos. Queria que tu fizesse aí a consideração final aí, né? E falasse aí, quisesse te procurar alguma coisa, né? Tem a tua empresa, falasse um pouco também aí, pra gente estar encerrando. A gente... Cara, a gente tem sempre pensado dessa forma, né? Assim, IA veio pra ajudar. Ela não veio pra prejudicar o trabalho de ninguém. Inicialmente, né, também não foi pensada pra substituir o trabalho de ninguém. E nem é essa a ideia, tá? O humano perde pra uma IA. Mas o humano com uma IA ganha dos dois. Se você usa IA no seu dia a dia pra te auxiliar, cara, você tá muito à frente. Se você produzia X, você vai produzir 3, 4X. Você como médico, se você atende 10 pacientes com uma IA, talvez você consiga atender 12. Porque o tempo que você iria escrever, você não vai mais. Ou você continua com 10, mas tu tem dois tempos aí livres pra você passar com a tua família, enfim, pra sair, pra passear. Então a ideia sempre é essa, cara, é trazer tecnologia, trazer inteligência artificial pra poder ajudar no dia a dia, reduzir tempo, reduzir custo, aumentar a receita, trabalhar como um negócio, e aí sim, cara, ser feliz, ter tempo para as coisas que a gente precisa ter, porque a gente é humano. A gente tem vida, a gente precisa jogar futebol, a gente precisa ir pra academia, a gente precisa conversar, a gente precisa socializar, sair, comer fora, visitar lugares. É isso que é importante. E pra ajudar o trabalho, a gente traz a IA pra fazer o trabalho duro, o trabalho sujo, que só toma tempo pra isso. Então, cara, tô à disposição de quem precisar. Tem meu Instagram aí. Posso falar aqui? Pode, lógico. Que é GHenriqueOB. Então tem meu Instagram aí, pode seguir lá também. Precisando, tô à disposição. O Rodrigão tem meu contato aí também, que a gente precisar de mim. Vai colocar lá no... Sempre à disposição, cara. Agradeço o convite, viu? Pô, sempre bom. Te agradeço aí, obrigado pela oportunidade aí de a gente trazer. E vamos marcar outros aí, se estiver aqui no Rio, que eu acho que vale a pena a gente trazer outros assuntos aí também. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Pod Doutor. Quero te agradecer que você gostou. Se você gostou, curtiu, compartilha esse episódio, né? E é isso. Pod Doutor, a ortopedia como você nunca viu ou ouviu. Forte abraço.